Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Chegou o momento que você vai quebrar o seu estigma em relação à redação. Por quê? Essa aula maravilhosa de redação e nós vamos falar de narração. Eu e você, pega essas dicas agora que eu vou te dar. Narração, vamos lá. Era uma vez, claro, essa clássica maneira de você começar um texto narrativo. Então, o que seria a narração? Narração é contar, né? É uma prática, é uma das práticas mais antigas. Como que nós, seres humanos, fazíamos lá atrás, quando não existia, por exemplo, celular, televisão, rádio, as pessoas se uniam, né? Depois de um dia de trabalho, um dia de caça, né? Lá na pré-história, as pessoas se uniam ali diante de fogueiras. Para quê? Para contar a respeito de como tinha sido o dia e etc. Então, narrar é uma das práticas mais antigas e você pode trazer também aquilo que nós chamamos de história ficcional. As histórias podem ser orais ou escritas. Tudo bem que a escrita é uma prática, assim, digamos que recente, né, dos seres humanos. Só que elas podem se dividir. Então, muitas vezes, o que nós pensamos? É que narrar, que contar é só uma prática oral. E não é. Então, quando estamos em uma instituição chamada escola, narrar, ela se torna muito mais uma prática escrita do que oral. No entanto, no teu dia a dia, você nem percebe. No almoço com a tua família, no papo com os teus colegas, você está narrando, beleza? Bom, a sucessão de acontecimentos é chamada de enredo, tá? E geralmente contém o quê? Personagem, espaço, marcação temporal, certo? Bom, e quais são os exemplos desses gêneros orais ou escritos? O próprio conto, particularmente eu adoro conto. Conto é aquele gênero textual curto que te leva assim àquela ansiedade, sabe? E que logo menos acaba. Então é bem bacana. Dica de leitura para você, tá? Fábula. A fábula é bem legal, né? Porque principalmente para as crianças, a fábula traz aquilo que chamamos de moral da história, certo? Também é um gênero que contempla esse tipo narrativo. A lenda. Pô, a lenda é muito legal. Principalmente as lendas, né? Lenda do Saci Pererê, tá? Piada. Eu não sou boa em contar piada, né? Admiro aqueles que contam as suas piadas, né? Mas, enfim, também é um gênero que contempla o tipo narrativo, certo? A narrativa de ficção científica e o romance. Lembrando, só para fazer uma retrospectiva contigo, que a narrativa, ela é um tipo textual, tá? Existem outros 4 tipos textuais, mas por hora, vamos agora eu e você fixar na narrativa, certo? Bom, quais as características desse tipo textual? Os tempos pretéritos, perfeitos ou imperfeito, tá? Então, o que acontece? Os pretéritos, o perfeito e o imperfeito, são tempos verbais que predominam. Mas é claro, você pode aí, dependendo da história, encontrar outros tempos verbais, tá? Mas os predominantes, mesmo porque muitas vezes o que eu estou contando, ele faz uma referência ao que já aconteceu, então os tempos pretéritos. A ação, falando mais uma vez, e o tempo, são os ingredientes principais dessa narrativa, certo? E o autor, muitas vezes, utiliza de personagens que dialogam. Como assim personagens que dialogam? Personagens que conversam entre si. Quem não? Quem não gosta de um bom papo? Não é? Então essas narrativas, ela tem que ter esse jogo assim, né? O que está acontecendo, o que um falou pro outro, e é bem por esse caminho aí. Eu vou te mostrar um exemplo de um texto narrativo muito famoso e de um autor
clássico, que independente da tua época, você vai conhecê-lo. Ou pelo menos vai falar assim, eu já ouvi falar desse cara, que é quem? O Carlos Drummond de Andrade, certo? Bom, o nome desse texto chama-se Quadrilha, tá? E você vai perceber que aqui é bem curtinho, mas tem ali personagens, tem um enredo, acontece alguma coisa. Olha só, João amava Teresa, que amava Raimundo. Começou aquela tramazinha, né? Que amava Maria, opa, que amava Joaquim, que amava Lili. Meu Deus, é um que amava o outro. Tá, que não amava ninguém, certo? João foi para os Estados Unidos. Teresa para o convento. Raimundo, coitado, morreu de desastre. E Maria ficou para tia. Joaquim suicidou-se e Lili casou-se com J. Pinto Fernandes, que não tinha entrado na história. Então, claro, vimos, né, aí presenciamos esse quarteto, né? Claro, Teresa, Raimundo, Maria, Joaquim, e ainda apareceu quem? Quarteto nada, né? Ainda apareceu Lili, certo? Então, o que acontece? Quadrilha por quê, né? Como se acabou essa história aqui? A Lili, a única ali que casou-se, não é? Com J. Pinto Fernandes, que apareceu só para se apresentar aí como o marido dessa Lili, certo? Então, ou seja, você acabou de perceber que nessa narrativa eu tenho personagens, eu não tive diálogos, aqueles não tiveram oportunidade de se encontrar, certo? De conversar. Mas, não é? Você teve aí essa oportunidade de presenciar uma história. Essa história ela teve um fim e cada personagem teve o seu destino, certo? Agora, falando de narrativa em relação à prova, o Enem ele é uma prova que cobra muito gênero textual. Embora estejamos falando de redação e que você já pensou que redação é só produção, não. Eu estou quebrando agora este mito. Redação não é só produção. Redação também, ela pode aparecer, né, por meio das questões e por meio do estudo desses gêneros textuais. Olha só, essa questão do Enem. Vamos começar aí por um texto, tá? Vocês vão ver que esse fragmento também é de uma pessoa muito importante. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão, passara pesadamente a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande e silencioso, de ombros contraídos. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais, óculos sem aro, com um fio de ouro encimando um nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele. Não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala. Falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, olha aqui a piadinha, até que ele dizia vermelho, cale-se ou expulso a senhora da sala. Ferida, triunfante, eu respondi em desafio, pode me mandar. Ele não mandava, senão estaria me obedecendo, mas eu o esperava, tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto do ódio daquele homem, que de certo modo eu amava. Não amava como a mulher que eu seria um dia, amava-o como uma criança que tenta desastradamente proteger um adulto. Com a cólera de quem ainda não foi covarde e vê um homem forte de ombros tão curvos. Esse fragmento aqui
como eu disse anteriormente, é de nada mais que Clarice Lispector, certo? Então agora você viu que a questão começou aí com um fragmento que traz um diálogo, que traz personagem, certo? Olha só, entre os elementos constitutivos dos gêneros está a sua própria estrutura composicional, que pode apresentar um ou mais tipos textuais, considerando-se o objeto do autor. Então veja, no enunciado, o que eu já tenho aqui para te chamar a atenção? Elementos constitutivos dos gêneros, que foi essa retomada que eu falei que tem diálogo, personagem, progressão temporal, da própria que faz parte da estrutura composicional, ou seja, desse tipo textual do gênero, tá? Que pode apresentar um ou mais tipos textuais. Nesse fragmento aqui, a sequência textual que caracteriza o gênero conto é a expositiva, em que se apresentam as razões da atitude provocativa da aluna, injuntiva, que se busca demonstrar uma ordem dada pelo professor à aluna, descritiva, em que se constrói a imagem do professor com base nos sentidos da narradora, argumentativa, em que se defende a opinião da enunciadora sobre o personagem professor, ou a narrativa, em que se contam fatos ocorridos com o professor e a aluna em certo tempo e lugar. Claro, né? O que você percebe? Que nós vamos ter aí uma sequência narrativa. Por quê? Você localizou personagem, diálogo, progressão temporal, espaço, tudo num fragmento só. E claro, o gênero enunciado ali, conforme eu vou aqui apontar para você, ele já fala que é uma sequência textual que caracteriza o gênero conto. Claro, né? Ali, como a própria questão traz pra gente, poderia-se ter, né, outros tipos textuais, tá? Por quê? Porque o que acontece? Aqui, sempre um fragmento ele pode apresentar mais de um tipo textual. Mas aqui o que predominou mesmo foi essa sequência narrativa, certo? Fico por aqui. Um abraço, espero que você aproveite bem esse momento.